e logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos, capítulo 9, versículo 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios permanecem sobre o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair, por si mesmo, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Emmanuel. Mais um dia desse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Apenas para registrar, esse projeto acontece no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, no CEPAC, sempre aos domingos, às 18h30, desde 2015. E agora, diante dessa dificuldade aí da pandemia, a gente está fazendo de maneira virtual, o que tem favorecido algumas pessoas que não participavam por questões de horário, que têm podido participar agora. E a gente fica feliz com o retorno que tem tido do projeto. Mas no dia de hoje a gente vai trabalhar o tema Olhos de Ver. Olhos de Ver. E esse tema é baseado, tem um texto base, são vários textos, inclusive o livro Paulo Estevão, tem muitos livros, mas um texto base é do livro Via de Luz, capítulo 149, Escamas. E esse texto foi escrito a partir de um versículo do livro dos Atos dos Apóstolos. O versículo 9, o capítulo 9, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi mergulhado. A gente já vê de cara que esse livro está tratando do processo do Paulo, do Saulo e Paulo, da estrada de Damasco, quando ele, em visão mediúnica com Jesus, perdeu a visão, Jesus encaminhou para a cidade, e depois o Ananias, que era a pessoa que o Paulo tinha ido perseguir, chegou até lá para fazer o processo de cura, e naquele passe caíram essas escamas. O Emmanuel faz esse texto a partir dessas escamas. Eu não vou entrar muito em detalhe do livro, porque no decorrer do texto a gente vai recorrer ao livro várias vezes. A gente lembra inicialmente
que caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Foi aquele processo do Ananias e o Paulo de Tarso, Saulo na época. E no texto Emmanuel diz o seguinte: a visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Ele começa a pedir que a gente faça algumas reflexões, antes ainda de entrar no texto geral, de entrar na tese, que é a tese da restauração, que é a tese da ampliação da visão espiritual, né? Essas escamas são como essas nossas imperfeições, essas tentações, aquele velho que sempre impede a gente de ver mais longe, de ver mais distante, de ver o espírito, né? Mas ele, antes disso, ele propõe a nós, no campo pessoal, no de cada um, ele propõe que cada um procure enxergar suas próprias escamas. Eu tenho essas escamas em meu olhar. Alguma coisa que me impede de enxergar melhor, não a escama da cegueira carnal, que não é dessa que ele está se referindo, ele está falando de espírito. E ele propõe essa discussão para a gente. Ele diz o seguinte, ó: temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas em todos os pontos de vista. Então ele está trazendo para cada um, para nós, e uma reflexão: o que é que cada um tem sido ao longo do tempo, ao longo das encarnações, ao longo dos séculos, senão essas pessoas que também têm essas escamas e têm dificuldade de tirar essas escamas. Esses olhos de ver que o Cristo fala no seu Evangelho é exatamente essa possibilidade de tirar essas escamas do olhar. Mas não são também escamas físicas, são outros tipos de escama. São escamas dos interesses inferiores, são escamas do orgulho, são escamas da vaidade, são escamas das imperfeições, são escamas das tentações. Tem inúmeras formas de escama que impedem que a gente enxergue. Aí a gente fica enxergando um mundo limitado a essas escamas. É a perda dessa escama, simbolicamente, que o Paulo está se referindo, que o Emmanuel está se referindo, né? É uma simbologia muito rica. E Emmanuel pergunta: o que a gente tem sido ao longo do tempo? Aí ele diz, o Emmanuel continua: não só nos olhos, mas olha, mãos, pés, línguas, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios permanecem sob venenoso revestimento. Ele chama de venenoso e revestimento. Então, mãos, pés, língua, ouvido, todo o nosso corpo, as potências do nosso corpo são mal utilizadas, são subutilizadas, porque a gente utiliza essas potências baseadas em informações menores, baseadas em percepções menores, baseadas em conceitos menores. Então, quando a gente tira essa escama, a gente amplia a visão, a gente amplia a condição humana. E aí a minha mão, que era utilizada só para o meu benefício, só para o meu interesse, uma mão de um egoísta, quando perde essa escama do egoísmo, eu enxergo melhor e essas mãos podem ajudar, podem fazer outro tipo de trabalho. Os ouvidos dos meus interesses de egoísta, de orgulhoso, que só querem ouvir elogios dos meus próprios interesses, de repente, perdendo as escamas, eu começo a ouvir mais e melhor, eu começo a perceber o outro, começo a enxergar as necessidades dos outros. Então, ampliar todas as nossas potências é uma forma de perder essas escamas, né? A escama é uma espécie de solo, de imperfeição, de tentação. É o homem velho que está em nós e que faz essa escama no meu olhar e em todas as formas de manifestação que eu tenho. O corpo são todas essas potências de manifestação. Como é que eu manifesto as mãos? Como é que eu manifesto os pés? Os pés que só distanciam dos outros, que chutam os outros, que pisam nos outros, ou os pés que caminham para ajudar, que não têm dificuldade. Quer dizer, que tipo de visão eu estou acrescentando a essas potências? Quando ele diz que pés, mãos, língua, olhos, ouvidos, todos esses poderes da criatura, desde milênios, né, permanecem sob o venenoso revestimento. Então é um venenoso revestimento, faz mal todo esse revestimento.
E eu tenho que trabalhar para tirar esse revestimento, né? E ele deu nome a algumas coisas que fazem esse revestimento no texto. Emmanuel diz: a preguiça, o egoísmo, orgulho, idolatria, insensatez são características desse veneno, desse revestimento, são características dessas escamas. Então todo o Evangelho, todos os momentos que tem fala do Cristo e desses grandes, tem uma simbologia muito grande. A gente não pode ficar imaginando uma escama de peixe. A gente tem que imaginar escamas como essas escamas que cobrem, que impedem a visão. Então os olhos de ver representam isso. E nessa mesma simbologia, o Paulo fica cego depois do encontro com Jesus, ele fica alguns dias, ele perde a visão, ele fica alguns dias cego. E olha que coisa curiosa, que beleza. Foi ficando cego que ele despertou a visão interior. Foi a partir da sua cegueira que ele começou a enxergar melhor. Né? É uma coisa muito bonita. Né? O Ananias foi até lá, a mando de Jesus, e nesse processo de auxílio, de cooperação, dando um passe, caíram como que essas escamas. Então são escamas também simbólicas, ao mesmo tempo um monte de conceitos que o Paulo tinha, de orgulho, de vaidade, de raça. Muitas dessas escamas foram caindo e o Paulo enxergou o Cristo com mais clareza. Ele enxergou o Evangelho com muito mais clareza. É essa clareza que Emmanuel pede para a gente refletir. Então, nesse primeiro momento, ele pede essa reflexão. E tem um texto do livro Pão Nosso que tem uma pergunta no título: pensaste nisso? Olha, se não é exatamente isso que o Emmanuel fala nesse texto. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na matéria, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Então eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui para trabalho, e eu vim com algumas coisas necessárias, o que me cabe fazer, né? Cada um tem que descobrir o que lhe cabe, e o que cabe a cada um é a vontade de Deus, não é a sua própria vontade, tem que perceber isso. Né? Então, compreender que a gente é esse espírito imortal, que temos um tempo, e esse tempo a gente tem essas valiosas potências. Quais as valiosas potências que ele está falando? Dos olhos, dos ouvidos, das mãos, dos pés, do corpo. Tudo isso são potências que eu utilizo em meu benefício, em benefício do espírito, mas normalmente, por causa dessas escamas, eu não enxergo e utilizo tudo isso em benefício do meu orgulho, do meu egoísmo e etc. E Emmanuel pergunta: que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar ao Senhor? Olha só, então esses poderes todos, que poderes? As mãos, os pés, os olhos, os ouvidos, me foram confiados, não são meus. Né? Eu sou um usufrutuário. Me foram confiados para honrar ao Senhor, é o que seja feita a vossa vontade. E na medida em que vou honrando ao Senhor, o que eu vou fazendo? Santificando o seu nome. Santificado seja o vosso nome, é honrar esse nome através dessas potências. Então todas essas potências me foram concedidas para fazer essa honra. Né? E o que é essa honra, senão a construção do reino de Deus em mim? Né? E à medida em que eu vou, seja feita a vossa vontade, santificado seja o vosso nome, eu vou aprendendo a usar essas potências em benefício do Espírito. Em benefício do Espírito, muitas vezes, materialmente, eu estou usando essas potências em benefício dos outros. Às vezes, eu usando essas potências no mundo material em benefício dos outros, no mundo espiritual eu estou usando em benefício de mim. Por isso que outras tantas vezes, quando no mundo material eu uso essas potências só em função de mim mesmo, no mundo espiritual eu estou morto para o Espírito. Desperto a tu que dormes. É uma grandeza. A relação Espírito e matéria é uma relação muito bonita, porque a maioria das vezes a ação é contrária. O que serve para um não serve para o outro. E o Jesus falou para a gente conciliar. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E eu tenho que buscar conciliar essas potências que trabalham para o mundo do César, mas essas potências têm que buscar primeiro o reino de Deus, como diz o Evangelho. Então essas potências, buscando primeiro o reino de Deus, elas buscam o reino do Espírito. Voltando para o texto de hoje, no segundo parágrafo, Emmanuel já tira da gente, dessa reflexão de cada um, da sua própria escama, e traz de novo para o Paulo de Tarso para fazer
a lição, para trazer a lição, para trazer a tese. E ele já começa assim, ó. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Então, foi um socorro, foi oferecido, o Cristo, através do Ananias, foi oferecido um socorro. E o que Paulo está dizendo? Esse socorro, a presença do Ananias procurando Paulo, traz um ensinamento profundo. E aí o Emmanuel vem e diz um pouco de cada coisa desse ensinamento. Ele provoca a reflexão desse ensinamento. Ele diz, antes de recebê-lo, quer dizer, antes de receber o socorro, antes do Ananias dar o passe no Paulo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Então, o primeiro passo do Paulo, quando viu Jesus, foi da humildade. Ele assustou, caiu do cavalo, não enxergou direito. O Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele diálogo bonito que a gente conhece. E o Paulo não fugiu, né? Ele não deu desculpa, né? Chega um momento que ele viu que era Jesus, que ele reconheceu, que ele chora, ele está no chão chorando. O que ele faz? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, qual é a sua vontade? Né? Naquele momento ele se humilhou, ele ficou humilde, ele perdeu a arrogância de raça, ele perdeu o rabino, ele perdeu a prepotência, né? Ele se diminuiu para que o Cristo cresça, como diz o Evangelho. Então, antes mesmo de receber a graça de despertar, de tirar as escamas dos olhos, a primeira iniciativa foi do Paulo, quando ele se rendeu incondicionalmente. E ele se rendeu incondicionalmente quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? É o primeiro momento. E Emmanuel continua. Depois que ele se rendeu incondicionalmente, ele penetra a cidade em obediência à recomendação divina. A gente conhece pelo livro Paulo Estevam que naquele momento o Jesus fala para o Paulo. Quando ele fala, Senhor, queres que eu faça? O que queres que eu faça? Jesus falou, vai até a cidade e lá, espera que lá você vai encontrar o que fazer. Olha só, vá. Ele não falou que alguém ia levá-lo até a cidade. Ele não falou que Jesus ia pegar na mão dele e levar até a cidade. Vá quer dizer, levanta e vá caminhando até a cidade. Esse processo é difícil. Primeiro ele se humilhou. Senhor, o que queres que eu faça? Ele se diminuiu. Quando ele se diminuiu, o Cristo falou, agora, você já se diminuiu, abriu as portas. A humildade abre a primeira porta. Nas bem-aventuranças, a humildade é a primeira porta, é a primeira bem-aventurança. E quando ele se humilhou, não é se humilhou de humilhação que a gente entende. Quando ele se tornou mais humilde, ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E o Cristo disse, eu sei o que você quer que você vai fazer. Você vai sozinho, levanta, caminha, vai até a cidade, que lá vai aparecer alguma coisa para você fazer. Né? Aí ele penetra a cidade em obediência. Paulo obedeceu a vossa vontade. Derrotado, sozinho, revelando extrema renúncia. Olha esse derrotado, sozinho, revelando extrema renúncia. O que é? É cada um por si nesse momento. Cada um tem que fazer o seu processo. Ninguém vai fazer por ninguém. Então ele estava na derrota do mundo, né? Sozinho, sem ninguém, extrema renúncia, renunciou até a si mesmo, né? Ele foi acolhido em hospedaria singela, abandonado pelos companheiros, mas confiou em Jesus e recebeu-lhe a cooperação. Olha o processo. Humilhou, se tornou mais humilde, depois obedeceu, aí passou por um processo do deserto, derrotado, sozinho, renúncia, mas no meio de tudo isso ele confiou, né? Ele foi assim mesmo, ficou esperando lá assim mesmo, né? E por ele ter feito tudo isso, ele recebeu a sublime cooperação. Aí Jesus chegou através de Ananias e ele recebeu a cooperação. E a gente conhece no diálogo, pelo livro, né? Quando o Jesus manda o Paulo se dirigir para a cidade, o Paulo vai, obedece, fica lá na cidade sozinho. Ele já tinha dispensado até um companheiro que estava com ele, ele estava sozinho num hotel. Ele já estava há 3 dias sozinho, cego, chorando, em preces fervorosas, como diz o livro. Diz aqui, ó, no 3º dia de preces fervorosas. Ele já estava lá nessas preces fervorosas. O que o Cristo fez? Apareceu para Ananias em sonho. Ananias. E Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha que prontidão. Qual de nós tem essa prontidão do Ananias?
é só um espírito que já está sendo trabalhador do Cristo, porque ele era um perseguido e se colocou de prontidão. Aí o Cristo falou: vá até a cidade, vai lá, você vai encontrar um senhor que chama Saulo, não sei o que, você vai... Aí o Ananias assustou: como você vai me mandar para socorrer quem vem nos perseguindo? O Ananias não entendeu e pergunta assim para o Cristo: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse varão, desse Senhor, dessa pessoa de Saulo, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém, quanta perseguição ele já fez lá em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dos sumos sacerdotes para nos prender. Ananias, olha, ele já fez muito mal para os cristãos lá em Jerusalém, e ele veio aqui para Damasco, foi para nos prender, não foi para outra coisa. E é para eu ir lá fazer alguma coisa para ele? Jesus falou: é sim, né? E disse mais: vai sim, porque esse é o vaso escolhido para carregar o meu nome. Vai, porque esse é um trabalhador precioso. Esse trabalhador é um vaso escolhido que precisa purificar, que precisa se lavar, que precisa passar por todo o processo, mas é esse vaso que vai levar o meu nome. Olha as cartas de Paulo, olha as igrejas que ele fundou, olha como ele levou o nome de Jesus. Foi um vaso escolhido, mas tinha que ser um vaso forte, um vaso com personalidade, um vaso com coragem, um vaso que dedicasse às suas causas, como fez enquanto acreditava no erro. Mesmo no erro, ele tinha a força de continuar acreditando naquilo, até o dia que foi transformado através de Jesus. Aí ele foi mais humilde, e aí foi em todo esse processo que a gente está comentando. Mas depois que o Ananias foi, Jesus falou: vai assim mesmo, eu estou te falando, né? Deixa que eu vou mostrar para ele o tanto que é necessário ele padecer em meu nome. Deixa que eu mesmo vou mostrar para ele como é difícil se transformar em cristão. É preciso toda uma limpeza, as escamas dos olhos, das mãos, dos ouvidos, dos pés. Deixa que eu ensino para ele como esse processo é difícil. E aí Ananias foi e chegou no hotel, avisou, o hoteleiro foi para o Paulo e a Saulo e avisou, e o Saulo chegou: o seu nome, quem é seu nome? E ele: Ananias. Na mesma hora caiu a ficha. Mas Paulo não entendeu, mas eu tinha vindo para matar esse cristão, né? E aí ele já estava no processo de transformação, que o seu coração já tinha amolecido no encontro com Jesus, ele já vinha, a rocha vinha rachando, vinha cedendo, a represa vinha rachando, né? E a pressão da água do amor vinha rompendo, né? Essa barragem do orgulho, essa barragem do egoísmo, né? E aí o Paulo entendeu. Olha o que ele diz, está dito no livro Paulo e Estevão. Esse livro está sendo muito utilizado hoje aqui. A resposta era uma revelação. Quando o Ananias falou Ananias, aquilo para o Paulo era uma revelação, né? A ovelha perseguida vinha buscar o lobo, né? O perseguido vinha socorrer o perseguidor. Não tem nada mais cristão do que isso. Não tem nada que ensina mais o processo de perdão do que isso, né? Paulo sabia que ele tinha ido lá para perseguir o Ananias, para prender, ele vinha com ordem para prender o Ananias, né? Porque o Ananias tinha iniciado Abigail no cristianismo, né? E o Paulo queria persegui-lo por isso, e era o motivo da viagem dele. Eu vim aqui foi para isso. Então quebrou todo o motivo e quebrou com uma gratidão, com uma compreensão, né? Aí teve todo aquele processo. Paulo compreendeu, né? Aquela resposta foi uma revelação. Ele abriu o coração, ouviu Ananias, conversaram, ele se ajoelhou e falou um monte de coisa, pediu para Ananias contar um monte de coisa. Ananias tinha vivido naquela fazenda lá um tempo com Abigail, quando ele introduziu Abigail no cristianismo. Paulo perguntou um monte de coisa de Abigail, perguntou sobre Estevão. Foi uma conversa longa, bonita no livro, né? E por fim, o Ananias: olha, eu vim amando do Cristo para fazer esse trabalho, etc. E por fim, Ananias vai dar o passe no Paulo. E nesse passe,
começam a cair como que umas escamas no sentido material e no sentido simbólico. E essas escamas foram caindo e Paulo recuperou também a visão física, mas já tinha recuperado a visão, já tinha encontrado a visão espiritual. Né? E ali sim ele voltou a enxergar, mas também com a visão espiritual. É essa escama que Emmanuel pede para a gente tirar dos nossos olhos também. E depois de tudo isso, que ele voltou a enxergar, que os dois conversaram, que teve tudo isso, olha a frase que o Paulo fala para Ananias. Olha que compreensão bonita. Olha que jogo que ele fala do poder. Olha como ele transfere o poder humano para o poder de Deus. Porque o Paulo foi para lá com poder humano. Ele foi com uma carta, com o outorga do templo para aprender. Ele foi autorizado a aprender. Mas a autorização era humana. O sacerdote, o sumo sacerdote, era autorização humana. Mas o Ananias recebeu a autorização de Jesus. É um outro tipo de autorização. Olha o confronto das forças do homem com a força divina. Que beleza! E o amor faz ele compreender a força divina. Olha como fica isso no livro Paulo Estevam. O Paulo vai e diz para Ananias: eu vim a Damasco com a outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas foste vós que chegastes com a outorga de Jesus e a ele me prendestes para sempre. Paulo, eu vim aqui a Damasco com a autorização do chefe do templo, da religião, para prender você. Mas aí você chega aqui com a autorização de Jesus e me prende a ele. Quem saiu preso nessa história? Né? Só que a prisão de Paulo foi uma prisão que liberta. Porque foi uma prisão voluntária e feliz, como ele mesmo diz. Não foi uma prisão que constrange, não foi uma prisão que prende, que amarra, foi uma prisão que liberta. Olha como ele diz: se eu te algemasse, se eu vos algemasse, na minha ignorância, Paulo falando para ele, se vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Se eu tivesse te prendido, Ananias, eu ia te levar ao tormento e à morte. Mas você, me salvando do pecado com esse ato de caridade, de fraternidade, de cooperação, de obediência a Jesus, você me transformou em escravo voluntário e feliz. Com esse ato de amor, você me escravizou voluntariamente de maneira feliz. O que é isso? Que algema foi essa? Quando ele falou que ele me prendeu a Jesus para sempre. O que foi isso? Um batismo. Esse batismo que a gente sempre vê de maneira muito humana, muito material, muito externa, muito exterior. E o batismo é a mudança íntima. E naquele momento a mudança íntima dele se completou. Naquele momento ele foi batizado, quer dizer, naquele momento eu tive uma mudança, uma região espiritual diferente. O batismo é uma região espiritual. Não é uma região física, é uma região espiritual, é uma região da alma. Então, naquele momento, a compreensão dele trouxe para ele uma região diferente, uma região espiritual, que foi um batismo. É muito bonito isso. Aí tem um texto do Emmanuel também, no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala de batismo. Eu achei que tem a ver, porque nesse momento, também está no texto, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi mergulhado. Esse mergulhado era a tradição na época, de mergulhar em água e sair simbolicamente, como se estivesse lavando os pecados, tudo. Então esse mergulhando acabou virando batismo. E aí a gente está falando desse momento de Paulo, que acabou sendo um batismo. Levantando-se, foi mergulhado. Olha o que Emmanuel diz sobre batismo nesse livro Caminho, Verdade e Vida. Há batismo de recém-nascidos, há batismos de adultos em várias igrejas cristãs. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto. Ele chama a atenção, tem batismo de todo jeito aí, mas não é melhor a gente avaliar melhor o que é batismo? Ele está chamando a atenção da gente para isso. E ele mesmo continua. A renovação espiritual, então o batismo é renovação espiritual, não é outra coisa.
A renovação espiritual que aconteceu com Paulo naquele momento não se verificará tão só com o fato de mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física. Então não é mais água, não é menos água, não é mais novo, não é mais velho. Não são essas questões que fazem o batismo. Não são essas questões que fazem a renovação espiritual. Aí o Emmanuel usa um versículo do livro dos Atos, capítulo 19, versículo 5, de uma palavra de Paulo, que diz o seguinte sobre o batismo: e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então quem foi batizado em nome de Jesus? Quem ouviu. E quem ouviu? Quem tirou as escamas do ouvido, quem tirou as escamas dos olhos, quem teve olhos de ver, quem teve ouvidos de ouvir. Então são essas escamas que Paulo chama de egoísmo, de orgulho, que o Emmanuel chama de orgulho, de egoísmo, de vaidade. São todas as nossas imperfeições, as nossas tentações, tudo isso são as nossas escamas, que me fazem usar todas essas potências de maneira diferente, de maneira adulterada. Né? E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Quem ouviu teve a mudança íntima. Quem ouviu, aí ele continua. Aí reside a sublime verdade. Onde existe a sublime verdade? Em quem ouviu que foi batizado. Então não foi quem fez que foi batizado. Não foi quem jogou água que foi batizado. Foi em quem ouviu. Quem ouviu? O que é ouvir? Sentir. Quem compreendeu? Quem agiu daquela forma? Quem compreendeu o Evangelho, quem compreendeu Jesus. Então ser cristão, ser batizado no cristianismo, não é qualquer coisa. É preciso desse momento. É preciso cair em si. Olha o momento do filho pródigo. Ali ele foi batizado. Né? Porque ele caiu em si. Ele começou o processo de cristão. Então aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos, exercitando-lhes a prática. Então essa renovação pertence àqueles que ouviram e que praticam. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estão transformados. Quanto tempo, há quantas encarnações, há quantos séculos a gente ouve o Evangelho? Há pelo menos 2000 anos. E o que a gente fez com esse Evangelho? Já fomos batizados por esse Evangelho? Né? A gente se faz essa pergunta. Eu sou um cristão, eu sou batizado, esse processo de cair em si, esse processo de tirar as escamas, né? De enxergar de maneira mais profunda, de enxergar o Espírito, de enxergar, né? Essa conciliação existe, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, o próprio Evangelho fala. Né? Eu preciso usar essas potências das mãos, dos olhos, dos ouvidos, para o que é do César, porque é do mundo, porque eu estou no mundo. Eu preciso viver esse mundo, mas com uma condição. Qual é a condição? O Cristo falou: buscai primeiro o reino de Deus. Então o que é prioridade? Eu posso buscar as coisas do mundo, mas o que é prioridade? As coisas do Espírito. Mas quando eu só busco as coisas do mundo, eu encho minha visão de escamas. E aí eu não tenho olhos de ver, não tenho ouvidos de ouvir, e não fui batizado. Né? E aí a gente começa a associar essa palavra batismo com o paraíso. É uma coisa curiosa. Mas olha como é que o Emmanuel fala num texto sobre o paraíso. Quando Jesus disse, ele estava em meio de dois ladrões, isso está no Pão Nosso, o texto é no paraíso. Nós estamos associando esse texto, quando no Evangelho Jesus falou por bom ladrão, o Dimas, chamado bom ladrão, aquele que se arrependeu lá na cruz, na hora, enquanto o outro estava zombando, esse bom ladrão ainda falou para o outro: rapaz, com a gente essa crucificação é justa, mas com esse aí não, ele nunca fez mal para ninguém. Quer dizer, olha ele caindo as escamas ali naquele momento. Né? Ele reconheceu, ele teve esse amor, ele teve essa compreensão, enquanto um não teve, o bom ladrão teve. E ele vira para Jesus e pede para ele guardar um lugar para ele no reino de Deus. E aí o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é esse ainda hoje estarás comigo no paraíso? Você acabou de ser batizado. O paraíso é esse batismo. O paraíso é esse momento espiritual. E a partir desse momento espiritual, a vida muda de lógica.
O sofrimento muda de lógica, a dor muda de lógica, tudo muda de sentido. Porque aí surgiu um cristão, nasceu um cristão, caiu em si um novo cristão. E aí sim, foi batizado. E esse batismo é o paraíso. Não o paraíso geográfico, que não tem mais problema, que não tem mais... Não, é um paraíso espiritual, que é um conforto, né? Onde o fardo é leve, o jugo é suave, e onde eu começo a fazer todo o processo de regeneração. Eu estar no paraíso a partir de agora, a partir do cair em si, não quer dizer que eu não vou ter mais problema. Eu ainda vou ter todo o processo de resgate, de restauração, de reorganização, mas com outra condição, com outra visão, com outro estado de espírito. E aí, por isso o Emmanuel diz nesse texto do paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus falou para o bom ladrão, né? O mestre, nessa lição do... Emmanuel falando, o mestre, nessa lição do Calvário, revogou a definição de paraíso, renovou a definição de paraíso. Renovou mesmo, porque ele mostrou o paraíso presente, o paraíso no ato, no cair em si, no tirar as escamas, né? Não na região geográfica, botou para uma região sentimental, botou para uma região espiritual, né? Desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, o que o Paulo fez quando ele se rendeu? Senhor, o que queres que eu faça? Então, desde esse instante, Senhor, o que queres que eu faça? Aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, vá para Damasco e lá aguarda que alguém vai dizer o que é para você vai fazer. O que você vai fazer? A regeneração. Deixa que eu vou mostrar para ele o que ele ainda tem que fazer para ser esse vaso que eu fui escolhido por mim. Então, olha, o paraíso já tinha começado. Não um resgate, mas o paraíso já tinha começado. Aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. Nesse momento, a gente avança para uma região espiritual diferente. Que grandeza! Então, o batismo espiritual não tem o batismo material. Esse batismo material tem como forma, tem como alguma coisa que pode servir para alguma coisa também, mas não é o momento de transformação, não é o batismo espiritual. Bom, vamos voltar para o texto de hoje, para o escamas, né? O Emmanuel continua. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhes o dom de ver. Então, Jesus, usando Ananias como instrumento, não resolve toda a vida do Paulo. Cura os olhos, tira as escamas, dá ou ver. É preciso enxergar. Como é que arrepende sem enxergar? Arrependei-vos e convertei-vos. É preciso primeiro arrepender. Como é que arrepende sem ver? Só arrepende enxergando. Então precisa enxergar. Então o Ananias foi um instrumento para que ele visse, para que ele completasse a sua visão, para que completasse a sua compreensão, né? Mas ele compreendeu, enxergou, acabou de enxergar com tudo isso. Mas Paulo sente que lhe caem dos órgãos visuais, as escamas, né? E desde então, desde que completou o seu processo de visão, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Então Paulo, depois de tomar consciência, depois de liberar a visão que ele enxergou, o que ele fez? Ele se ofereceu ao trabalho cristão, né, no caminho do sacrifício pelos outros, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas. Ele não falava que ele tinha um espinho na carne, que nós falamos dele a semana passada? O espinho era uma dessas escamas também, que ele tinha que tirar, né? Eu peguei um outro texto do Pão Nosso que tem a ver com tudo isso aí, que a gente está falando. Estações necessárias, é o capítulo 3 do livro Pão Nosso. Olha o que também é Atos dos Apóstolos, olha o versículo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam aplacados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério.
Então, arrependei-vos e convertei-vos. Você enxerga, amplia a visão, tira as escamas, tem a visão maior, espiritual, se arrepende, cai em si e converte. Que converte? Muda o caminho. Paulo mudou o caminho, mudou a estrada, mudou radicalmente o caminho. Para que essa mudança de caminho? Para tirar os espinhos, para que sejam apagados os vossos pecados, né? E venha o refrigério. E aí sim, a quitação, o refrigério é a quitação. E quando a gente enxerga, muda o caminho, converte, né? Muda a forma de agir, o que a gente faz? A gente quita, a gente resolve as situações. Aí vem o tempo de refrigério. Aí o Emmanuel diz nesse texto: há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Esse esforço iluminativo para o interior é de dentro para fora. É um esforço, não é gratuito, né? Sem esse esforço, ninguém chega a lugar algum. É imprescindível, não se abre mão, que o culpado se arrependa. Primeiro ele tem que enxergar. Conhece-te a ti mesmo, senão ele não enxerga, senão ele não se arrepende. E ele é orgulhoso, ele é egoísta demais, ele vai estar sempre com a razão. É preciso que ele falar: Senhor, o que queres que eu faça? É difícil falar: Senhor, o que queres que eu faça? Porque a gente sempre quer, é a gente que quer. A gente é que diz: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. A gente é tão egoísta que a gente é que quer direcionar o Senhor, né? Senhor, hoje cuida de fulano, amanhã você cuida de fulano, eu vou dizer: Jesus, ele é que vai dizer para mim, para eu dizer o que eu quero que ele faça. Até eu inverter isso, é preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Então é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. A extensão e o volume das próprias faltas também representam o espinho e representam a visão. Sem a visão eu não vou reconhecer nem a extensão e nem o volume. O espinho que Paulo de Tarso carregava no coração era exatamente a perseguição aos cristãos. A morte de Estevão era um grande espinho. Olha a extensão que isso teve, né? E olha o volume disso. Perseguiu tantos cristãos, né? E que se converta. Depois de tudo isso, é preciso converter. Converter é o quê? Mudar a rota, é mudar o caminho. Que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor. Tem outro texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que é Mãos Limpas, se refere ao processo de limpeza das mãos do Paulo. Tirar as escamas dos olhos e das demais potências do corpo, né? Emmanuel diz nesse texto, mãos limpas, que é o processo de lavar as mãos, depois que caiu em si, depois que enxergou, né? Depois que foi batizado, já estava no paraíso, que quem não está no paraíso não tem força para lavar as mãos. Só tem força para lavar as mãos quem já experimentou essa região espiritual diferente. Aí aprende a sofrer, porque está numa região espiritual diferente. Aí o sofrimento tem uma outra conotação. O inevitável, claro, ninguém sai procurando sofrimento. Recordemos que o amigo da gentilidade, que é o Paulo, fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre os elevados encargos públicos, detivera dominação em diversas situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, tinha que ter mãos limpas. Enquanto ele estava com um perseguidor poderoso, as mãos não estavam limpas, né? Para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites. Olha a dificuldade da regeneração. Aqui ele já estava no paraíso. Se ele não estivesse no paraíso, ele não tinha tido a força de fazer tudo isso. E só quem já está no paraíso consegue ensinar o Evangelho sob zombarias e açoites. Senão eu abandonava o trabalho, né? Só quem está no paraíso consegue viver, fazer todo esse trabalho do Evangelho sobre açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice. Apesar de escrever aquelas maravilhosas epístolas, essas cartas, o que ele disse? Para que essas maravilhas não sejam minhas, eu trago um espinho na cara. Para que eu não ache que essas maravilhas sejam minhas. Continuava humilde. Bom, o último parágrafo desse texto de hoje, a gente volta para ele agora por causa do tempo.
Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. Depois que perdeu as escamas, que enxergou melhor o que tinha que fazer, que arrependeu, que converteu, quanto ele lutou, né, nessa luta do Evangelho, né? Trata-se da pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Ah, então eu estou falando só do Paulo? Não. Meditado em todos os tempos é trazer para mim, né? É quando eu me arrependo, quando eu começo a mudar, quando eu começo a enxergar melhor, quanta luta ainda tem pela frente. Tem gente que acha, não, eu estou enxergando melhor, agora eu só quero um paraíso terrestre. Não é isso. Saiu a escama, enxergou melhor, avaliei minha vida, né, arrependi, converti, agora eu tenho que ter força para continuar a luta, né? Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre, os anjos que todos nós encontramos aí no dia a dia, que ajudam a fazer a gente a enxergar. Para mim, por exemplo, um Chico foi um Ananias desse, essa obra do Emmanuel é um Ananias desse, faz a gente enxergar um monte de coisa e abrir os olhos e tirar as escamas. Quanta escama a gente tira da vista, da nossa visão, num estudo desse, numa obra do Chico e do Emmanuel, numa obra do Evangelho. Estão tirando essas escamas. São Ananias nas nossas vidas, né? Poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Mas não ouvides, não duvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo, retifiques a vida por ti mesmo. Isso aí ajuda a mudar a visão, mas mudando a visão, retificar o caminho, arrepender e converter é comigo. A conversão, o caminho novo é comigo. Ninguém vai caminhar o caminho. E tem um texto para encerrar, que é exatamente isso. Está no Pão Nosso, capítulo 27, chama Esmagamento do Mal. O Emmanuel escreveu a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. Pois o Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. O Deus, o bem, em mim, vai vencer o mal em mim, debaixo dos meus próprios pés, debaixo do meu caminhar, debaixo das minhas mãos, dos meus pés, dos meus olhos, de todas essas potências do corpo, que começam a modificar a partir do momento em que as escamas caem. E a partir do momento que essas escamas caem, eu começo a enxergar melhor. E enxergo inclusive o Evangelho, que eu não enxergava, porque eu não tinha sido batizado, porque eu não tinha atingido essa região espiritual, que essa região espiritual não é meramente somente intelectual. Essa região espiritual, ela precisa do intelectual, mas ela precisa do amor. Por isso, amai-vos e instruí-vos, que a gente precisa desses dois padrões. E nesse texto Emmanuel diz: solicitar o auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a sua própria fraqueza. Beleza, eu reconheci que eu não tenho força suficiente para determinada situação, é normal que eu tenha uma ajuda, né? Eu estou cego, eu estou com um espinho na carne e eu não consigo tirar, eu posso contar com a ajuda de alguém para me ajudar a tirar esse espinho. Mas tem um contudo, né? Eu posso ter essa ajuda, contudo, insistir para que outra pessoa nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição suscetível de continuarmos as nossas necessidades. Eu não vou chegar no tempo do refrigério, porque eu vou continuar nas necessidades, porque eu não vou converter para um caminho novo, né? E ele diz, Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus, pelo bem, né? Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. O triunfo é sob os pés de cada um. Então, o mundo de regeneração é sob os pés de cada um. Não vem o mundo de regeneração só passando os dias pelo calendário. É debaixo dos pés de cada um. E por isso a gente é tão diferente uns dos outros, porque cada um tem uma história, a história do Espírito.
Cada um tem suas escamas, cada um tem suas cegueiras, cada um tem suas mãos, seus pés, seus olhos, que fazem caminhar de uma maneira ou de outra. E como é tudo justo, é justiça, o que é justo é o que lhe cabe. Não tem como eu fugir do que me cabe. E o que me cabe é o que eu dei causa, é uma lei, é causa, consequência. Não tem como eu dar uma causa e querer uma consequência diferente. Eu dei uma causa, você deu outra. A consequência para mim vai ser uma, para você vai ser outra. Cada um tem a consequência compatível com a causa que deu. Então é melhor a gente cuidar das causas, porque a consequência a gente nem tem como intervir. É melhor cuidar das causas. E para cuidar das causas tem que vigiar. E para vigiar tem que tirar as escamas dos olhos. Tem que ver. O último texto que fala da conserva o modelo, Emmanuel diz, está no Pão Nosso, 97. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente fugir. Nós temos um caminho, o caminho da regeneração, o caminho da restauração. E para isso a gente precisa enxergar. Sem enxergar, a gente não vai nem olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Que esses estudos sejam um verdadeiro Ananias em nossas vidas, esses colaboradores que vêm como anjos de Deus, né, e derramam sobre nós suas bênçãos. E que eles possam, que esses anjos, que essas bênçãos possam abrir os nossos olhos, para que cada um não enxergue o argueiro no olho do outro, para que enxergue a própria trave, e que enxergando essa trave, cada um possa arrepender e converter. Né? Nós precisamos nos transformar. Como nenhum de nós é perfeito, todos nós, cada um no seu tempo, na sua medida, precisa de muita transformação. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que a gente consiga ter força suficiente a que o Paulo demonstrou. Senhor, o que queres que eu faça? Aí a gente vai ser batizado, entrar no paraíso a partir desse momento, e a partir de batizado no paraíso, a gente tem força suficiente para enfrentar as aflições. Que Deus nos abençoe.